Bom dia, pessoal. Vamos fazer então uma leitura com explicações sobre a IN lançada em 2022, a IN 01, que estabelece os ritos da solicitação da progressão vertical. Vamos lá, então. Instrução Normativa número 01 de 2022 estabelece normas quanto ao processo digital para a progressão vertical dos servidores municipais e dá outras providências. A Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas, juntamente com o Controle Interno Municipal e a Comissão Permanente de Estágio Probatório e Avaliação de Desempenho, a CPPAD, do município de Araquari, no uso de suas atribuições resolve. Artigo 1º. O processo digital para a progressão vertical consiste na forma de comunicação entre o servidor, a Secretaria de Gestão de Pessoas e a Comissão Permanente de Estágio Probatório e Avaliação de Desempenho, a CPPAD, do município de Araquari. Artigo 2º. A finalidade desse processo digital é possibilitar que os servidores efetivos do município possam progredir de um nível para o outro no mesmo cargo por meio de uma nova titulação, obedecendo aos critérios citados na legislação que regulamenta o processo de progressão e esta IE. Artigo 3º. Poderão se candidatar ao processo de progressão vertical os servidores que atenderem às especificações previstas na Lei Complementar 188 de 2014 e na Lei Complementar 133 de 2012. Pois é, só uma pausa aqui. Então, vale vocês darem uma olhadinha na Lei 188 e 133 para ver todos os requisitos necessários para a progressão. Mas a gente vai citar eles com mais calma aqui na IN logo a seguir. Artigo 4º. O servidor deverá preencher digitalmente o requerimento da progressão vertical disponível na aba Servidor Público, Avaliações, Progressão Vertical, do portal de autoatendimento e informar se está em cargo comissionado e, se tiver, informar em qual local que está. Se está cedido, mesma coisa. Se tiver cedido, informa o local que está cedido. O nome do curso com a qualificação para qual pleiteia a progressão vertical. E, por último, confirmar a veracidade dos dados. Vou dar uma pausa aqui, então, gente, só para explicar um item rapidinho. Os requisitos detalhados do que vocês precisam para poder progredir vai estar disposto na Lei Complementar 188 de 2014 e na Lei Complementar 133 de 2012. Vocês conseguem acesso a essa lei lá pelo portal das leis municipais, tá? Esse próximo artigo é bem importante, se atentem aí. Artigo 5º. Ao servidor que prestar informações incorretas ou tentar fraudar o processo de progressão com informações comprovadamente impraticáveis, caberá à CPPAD informar a Secretaria de Gestão de Pessoas para o encaminhamento do servidor para processo administrativo, a fim de averiguar o enquadramento nos incisos 1º, 10º ou 11º do artigo 167 da Lei Complementar 117 de 2011. Sabe, é o nosso Estatuto do Servidor. Bom, por que eu disse que esse artigo é bem importante? Quem prestou atenção, ele fala da criticidade caso alguma informação seja informada de maneira errônea ou com má fé. Então, prestem atenção, tá, gente? Bom, gente, por que esse artigo é importante? Quem prestou atenção viu que ele fala da criticidade da fraude nesse processo, de passar uma informação que ela não é praticável. Eu vou botar umas horinhas a mais, eu vou mudar alguma coisinha ali, sendo que não é verdadeiro. Tentar burlar o processo. Tomei a liberdade de pegar no nosso estatuto esse artigo, o 117, para quem não... esse artigo aqui, ó. O que ele vai falar? Ele está citando todos os artigos que a pessoa que tenta burlar o processo de progressão pode ser processado. O inciso 1º é o crime contra a administração pública. O 10º é a lesão aos cofres públicos e a dilapidação do patrimônio público municipal. E o 11º é a corrupção. Todos esses são incisos que a pessoa pode estar sendo processada pela administração pública. Então, vamos voltar para os outros artigos.
Artigo 6º. A CEMPAD avaliará os seguintes critérios para concessão de progressão vertical. Os critérios abaixo relacionados são cumulativos, logo o não cumprimento de qualquer um deles resultará no indeferimento do requerimento. Bom, os critérios que eu vou falar abaixo, vocês têm que cumprir todos eles. Qualquer um faz que o processo seja indeferido, tá? O servidor requerente deverá, ao findar do segundo ano de estágio probatório, apresentar um rendimento igual ou superior à média necessária para aprovação no estágio probatório. Nesse caso, a média necessária para aprovação pelo nosso decreto é 180 pontos, tá? Então vocês têm que ter acumulado 180 pontos no final do segundo ano. O servidor requerente não poderá estar respondendo a processo administrativo disciplinar e essa informação será concedida à CBPAD pela presidente da comissão de PAD. Os cursos de especialização deverão estar relacionados ao cargo de lotação ocupados no momento do requerimento. Então, o meu curso de progressão, o curso que eu estiver apresentando, ele tem que ter a ver, basicamente, com o meu cargo e o meu local de lotação. O servidor remanejado habilitado terá direito à progressão funcional somente se estiver exercendo a função em seu local de lotação. E a CBPAD verificará essa informação junto à equipe multidisciplinar. Artigo 7º. Todo documento assinado digitalmente deverá ser obrigatoriamente por meio de uma das possibilidades abaixo: certificado A1 ou A3 ICP Brasil, assinatura GovBR ou um sistema que possua tarja ou QR Code de validação que seja possível comprovar a autenticidade e integridade do documento. Parágrafo único. Todo documento assinado conforme os incisos 1 e 2 não poderão ser digitalizados ou unidos com demais documentos posteriormente às assinaturas, ou seja, o documento eletrônico ou digital deverá possuir a sua validação aplicada pelos certificados. Bom, deixa eu explicar um pouquinho do que se trata esse artigo, porque ficou meio perdido. Hoje no Brasil e no mundo existem algumas formas de se assinar um documento digitalmente. As mais conhecidas e as mais válidas são as apontadas nesses 3 itens. No entanto, a gente tem algumas diferenças entre elas. Para quem nunca assinou nenhum documento digital, depois eu vou estar lançando um vídeo com um tutorial de como assinar um documento digital nas 3 formas: certificado A1, assinatura GovBR e um sistema com tarja, que seria o nosso sistema interno aqui da prefeitura. Mas essa é uma etapa que vai ser feita pela chefia imediata, mas logo a gente vai chegar nesse passo. Artigo 8. Todo documento na ata digital, ou seja, documento de origem digital, deve ser obrigatoriamente assinado digitalmente. Certo. O que é esse documento na ata digital? É todo aquele documento que você já construiu ele, você digitou ele no seu LibreOffice, no seu Word, no seu WPS, e não chegou a imprimir ele, não assinou, não escreveu, nada de caneta. Foi construído inteiramente no computador e não saiu dali. Artigo 9. Todo documento digitalizado deve ser com no mínimo 100 dpi, a fim de ser um documento legível, sem a presença de borrões ou outros empecilhos que dificultem a leitura. Estes também deverão ser assinados digitalmente, conforme os critérios do artigo 7º, pela chefia imediata a fim de confirmar a originalidade do documento físico. Qualquer edição na imagem ou no PDF final será considerado fraude. Qualquer dúvida sobre a originalidade do documento, a CBPAD poderá convocar o servidor para que o mesmo apresente o documento original e, se comprovado fraude, aplica-se o artigo 5º. E qualquer documento digitalizado de maneira errônea, sem que seja possível a visualização completa do documento original, inclusive com as margens, se elas existirem, o processo será indeferido. Vamos voltar um pouquinho para entender esse artigo melhor. Ele é um pouquinho grande, mas ele detalha bem a digitalização dos documentos. Vários dos documentos que vocês forem enviar podem ser digitalizados. Então vamos atentar bem parte a parte.
sem DPIs. O que é DPIs, Thiago? Bom, DPIs é uma unidade de medida para resolução, vamos dizer assim, para aquela clareza do documento que vocês vão apresentar. Sim, DPIs é uma quantidade bem baixa, tá? Não precisa muita configuração, não precisa se ater muito a esses detalhes, mas é uma configuração na impressora. Para maneira bem prática, para vocês saberem se atingiu esses 100 DPIs ou não, é só vocês verem a digitalização e ver se você consegue ler o documento, tá? Se for abaixo de 100 dpi, provavelmente você não vai conseguir ver. Isso vai evitar aqueles borrões ou outros empecilhos, a me apagado, a digitalização, o que não vai permitir que a comissão consiga avaliar o seu documento. Se ela não conseguir ver itens obrigatórios do documento, por exemplo, a quantidade de horas que tem que ter o seu diploma, ela não vai conseguir validar esse diploma. Então a digitalização tem que estar bem clara. E estes também deverão ser assinados digitalmente, conforme os critérios do artigo 7, pela chefia imediata a fim de conformar a originalidade dos documentos físicos. Então, como no documento nato digital, que é aquele documento que a gente cria ele e não imprime, não faz nada, inteiramente eletrônico, estes documentos que a gente digitaliza para subir para o sistema também têm que ser assinados. No entanto, estes têm que ser assinados pela chefia imediata. Por que pela chefia imediata? Porque ela vai dizer que aquele documento é original. Ela vai dar um confere com o original com o documento físico. Logo abaixo a gente tem algumas ressalvas. Qualquer edição que você faça no documento após a assinatura, ele já invalida o documento. Se a comissão tiver dúvida quanto a qualquer documento, achou ele meio estranho, a comissão pode sim solicitar que o servidor traga o original e a mesma coisa. Se tiver diferente do original, vai para a PAD, tá? E qualquer documento digitalizado, ele tem que mostrar todos os itens do original, inclusive as margens. Sei que é chato, mas até aquelas margens do lado elas têm que aparecer, porque elas dão a originalidade do documento. Qualquer margem pode ter alguma informaçãozinha que fique perdida, então ela tem que aparecer, tá? Nem que você tenha que diminuir a porcentagem da digitalização. Então, o artigo 10º vai falar dos documentos que eu preciso anexar. Artigo 10º. Deverão ser anexados os seguintes documentos: diploma histórico escolar, dos cursos nos quais você está solicitando a progressão vertical, realizados em instituições credenciadas pelo MEC ou pela CAPES, em áreas compatíveis com o cargo no qual você prestou concurso público, exceto para o grupo ocupacional de nível básico, que é um pouquinho diferente. E esses documentos deverão estar em formato PDF, em arquivo único. Como assim? Você vai digitalizar o teu diploma e digitalizar o teu histórico. Ambos os documentos têm que estar unidos em um único documento. Tem algum outro vídeo também aqui que se chama Unir PDFs, também no canal, deixo aqui no link aqui embaixo, que te ensina a fazer. É bem prático, bem rápido. Você só seleciona os seus documentos, manda unir e baixar. 3, 4 passos, super simples, tá? E este documento, prestem atenção, lembra do artigo lá em cima que a gente leu, que todo documento digitalizado deve estar assinado pela chefia imediata. Então é esse documento que vocês vão solicitar que a sua chefia imediata assine, tá? Dizendo que confere com o original. Esse documento completo, com os dois. Então vai conferir o teu histórico, olhar com o original e olhar o digitalizado. Correto? Diploma, original, digitalizado. Correto? Igual. E ela assina digitalmente. É esse documento único, assinado digitalmente, que você vai subir para o sistema. O segundo documento é a declaração da chefia imediata. Ela consta em anexo aqui na publicação da IN, no Diário Oficial, mas ela também está lá no sistema onde você vai subir a tua progressão. Aqui a gente só está passando item a item para vocês entenderem o processo. Depois a gente vai fazer um outro vídeo para mostrar como subir de fato, como fazer a sua progressão.
que também explica, né, que essa declaração tem que ser anexada no campo declaração chefia imediata. Este documento deverá ser obrigatoriamente nato digital e conter a identificação do servidor solicitante, a relação com o curso realizado, a identificação legível e a assinatura digital da chefia imediata e a data da solicitação. Bom, lembram os itens lá para nato digital, né? A gente tem que seguir todos aqueles itens. Tem que ser assinado com o certificado A1 ou com o GovBR ou com um sistema. E o nato digital é o documento criado eletronicamente, sem nada de escrito à mão, só no computador. Lembrem desse detalhe, tá, gente? Também é prerrogativa da chefia imediata elaborar uma justificativa e argumentação da finalidade do curso com o cargo de provimento efetivo do servidor. Artigo 11º. O protocolo de requerimento, o interessado na declaração de chefia imediata e o diploma ou certificados enviados para o processo de progressão deverão, obrigatoriamente, estar no nome do mesmo servidor. O que esse artigo diz? O protocolo de requerimento, ou seja, o documento que o sistema emite quando você solicita sua progressão, tem que estar no seu nome, ou seja, tem que estar logado com o seu usuário, com o seu CPF lá. Não dá para pedir para o seu colega de serviço fazer no usuário dele. Ele pode te auxiliar, mas você tem que estar logado. O interessado, que é um campo na declaração da chefia imediata, também tem que estar com o seu nome. E você que tem que ter feito os cursos nos quais está apresentando o diploma ou certificado. Tá? Os três têm que ser com o mesmo nome. Ou seja, tem que estar no seu nome. Artigo 12º. Serão indeferidos os protocolos de requerimento sem documentação exigida na instrução normativa nos termos acima descritos ou com protocolos preenchidos incorretamente. Artigo 13º. A entrega dos documentos exigidos para progressão vertical é de inteira responsabilidade do servidor, bem como a consequência de eventuais erros no preenchimento. Artigo 13º. A entrega dos documentos exigidos para progressão vertical é de inteira responsabilidade do servidor, bem como as consequências de eventuais erros no preenchimento. Artigo 14º. Não haverá período de recursos. Os servidores que tiverem seus protocolos indeferidos por descumprimento de qualquer uma das prerrogativas previstas na Lei Complementar 188 de 2014, na Lei Complementar 133 de 2012 e nesta instrução normativa, poderão realizar a abertura de um novo protocolo de progressão assim que tiver sanado o motivo que causou o indeferimento. Ou seja, certo, vamos dar um exemplo aqui para facilitar. Meu processo de progressão foi indeferido por falta do arquivo da declaração da chefia imediata ou falta da assinatura digital da chefia. Bom, o que eu preciso fazer? Eu preciso procurar um advogado, montar um recurso e tentar encontrar o melhor termo para me explicar? Não, você não precisa se preocupar com isso. Você só precisa conseguir a declaração da chefia imediata ou a assinatura e apresentar novamente o seu processo. Só preencher os campos de novo e subir todos os documentos no próximo mês. Artigo 15º. Os processos serão analisados no mês subsequente ao processo de requerimento. Ou seja, eu apresento meu processo em novembro e eles serão analisados em dezembro. Artigo 16º. Em caso de deferimento, os valores pagos referentes aos adicionais concedidos pela progressão vertical serão acrescidos na folha de pagamento do mês subsequente ao protocolo de requerimento. No caso, um mês que a comissão avaliar. Se eu entreguei em novembro, a comissão avalia em dezembro e no mês de dezembro, dia 31 ali, eu já recebo o meu pagamento com o adicional da progressão vertical. Os documentos Artigo 17º. Os documentos protocolados serão analisados pela CEPEPAD que, em existindo dúvidas, poderá solicitar parecer do controle interno quanto ao cumprimento das normas estabelecidas. Artigo 18º. Resultando em deferimento, a CEPEPAD solicita ao gabinete a publicação da portaria de progressão vertical no Diário Oficial do município.
Então é isso, gente. Essa foi uma leitura bem rapidinha aqui da instrução normativa. Agora eu vou pedir que vocês acompanhem os outros dois vídeos. Para quem não conhece a assinatura digital e quiser aprender como fazer. E o vídeo principal, que é o de como fazer de fato a progressão, o passo a passo de como solicitar essa progressão.